Bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra no livro de Salmos, capítulo número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz prospera. Quando a gente está firmado na rocha, que é Deus, que é Jesus Cristo, e a gente coloca a nossa vida no altar, e a gente fala, Senhor, é tudo, Deus, na tua direção. Tudo que a gente vai fazer, a gente pede esse direcionamento de Deus, essa sequência. Como pai, como que você quer que eu faça? Como é feliz quem anda nesse caminho, quem não ouve o outro, mas ouve a voz do Deus. Aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Você erra menos, você sofre menos, sabe por quê? Porque Deus, ele te dá os comandos, ele te dá as estratégias, você acaba encurtando o caminho. Então, como é feliz aquele que não segue o conselho do outro, não imita a conduta do outro, nem se assenta na roda dos zombadores. Quando a gente percebe que a gente é separado por Deus e a gente entende isso, tem lugares que não nos cabem mais. Tem rodas que não vale a pena a gente participar. Será que é gostoso você sentar no meio de pessoas, de rodas de pessoas, aonde elas vão ficar falando coisas erradas, blasfemando contra Deus, negando a presença do nosso Pai, bebendo, fumando, falando mal do outro? Quando uma pessoa às vezes vem falar mal de uma pessoa que você conhece para você, o que você tem que fazer? Você vai sentar, puxar uma cadeira bem confortável e ficar ouvindo? Ou você vai dar um jeito de sair daquela conversa? Você vai mostrar para aquela pessoa que você não segue o conselho, que você não quer saber da vida do outro, você quer saber da sua vida com Deus, de você. Se não é para você ser uma bênção, para você abençoar uma pessoa, você também não vai querer o mal dela. Então não vai se juntar a outros para prestar a sua boca para falar mal daquela. E quando a gente aprende isso, é muito bom. Eu confesso para vocês que em determinados momentos eu também já sentei em rodas para falar mal de alguém. Mas hoje, quando eu faço isso, na hora o Espírito Santo me confronta. Por que você está falando isso do meu filho? Por que você está falando dessa forma? Ele é meu filho amado, ela é minha filha amada, assim como você é. É igual o pai. O pai, quando dois filhos estão brigando, ele não vai pegar e falar assim, não, sempre um é certo. Não, às vezes o outro também está errado. Então ele vai corrigir sem fazer comparações, sem colocar assim, como que eu posso dizer, sem colocar rótulos nas pessoas. Então, em qual roda que você está se assentando? Quais são as pessoas que você tem convidado para caminhar junto com você? Essas pessoas, elas professam a mesma fé, elas têm as mesmas condutas que você? Por exemplo, você vai numa festa onde só tem bebida, drogas, prostituição. Será que ali é o lugar que Deus preparou para você ir? A gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente está em lugares que não nos cabe, que não nos pertencem. Nós somos resgatadas por Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, ele nos resgatou, ele nos libertou. Então a gente tem que tomar muito cuidado quais são os caminhos que nós estamos caminhando, quais são as pessoas que a gente tem colocado do nosso lado, quais são as rodas que nós estamos participando. Não imita a conduta dos pecadores. Às vezes você vê uma pessoa e você fala assim, fulano fez tal coisa lá na empresa dele e deu super certo. Nossa, ele tem prosperado, vou fazer também. Mas você já perguntou para Deus se isso agrada a ele? Se o que o seu amigo está fazendo tem agradado a Deus? Porque a gente tem que aprender uma coisa. Não adianta você querer as coisas de forma fáceis, igual ao outro. Não, você tem que sempre estar firmado em Deus e obedecer e ouvir o conselho dele. Senhor,
Qual é o jeito certo que eu vou fazer? O meu amigo, tal pessoa, está fazendo de tal jeito, mas eu sei que ele está fazendo de uma forma que vai contra Deus, os princípios que o Senhor me ensinou. Então, Pai, eu não quero fazer dessa forma. Me mostra, Deus, o jeito certo. Como que você quer que eu faça? Como que você quer que eu haja? Pai, qual é o jeito certo, Senhor, da educação dos meus filhos? Senhor, qual que é o jeito certo lá na liderança da minha empresa? Pai, eu tenho uma equipe, eu tenho subordinados lá no meu trabalho, eu sou um chefe. Como, Deus, que eu vou liderar os meus chefes? Será que eu vou liderar eles na opressão, no chicote, ou eu vou liderá-los no amor? Qual é, Senhor, o teu conselho? Qual é, Deus, as tuas estratégias para mim? Ele não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ele dá o fruto no tempo certo. Ele não vai querer fazer com que a estação vá mais rápido para que ele seja abençoado. Não, tudo tem que ter o tempo certo. Aqui eu vejo muito isso. Às vezes, nós pedimos algumas coisas para Deus e Deus não nos dá. E às vezes a gente fica magoado e fala, poxa, eu pedi tanto isso para Deus e Deus não me deu. Mas às vezes, eu e você não estamos preparados para receber o que o Senhor quer dar para a gente. Às vezes nós não temos maturidade suficiente. Por exemplo, se o seu filho de 5 anos chega e fala, pai, eu quero tirar a minha carta, eu quero aprender a dirigir. Seu filho tem capacidade para ter um carro? Seu filho tem capacidade para dirigir? Ele não tem. Agora, se você desse um carro para ele, o que você faria? Você mataria o seu filho. E com as coisas de Deus não é diferente. Tem coisas que a gente pede, o Senhor não nos dá, porque a gente não está preparado para receber aquilo. E uma coisa que podia ser vida, acaba se transformando em morte. Então a gente tem que aprender a ouvir o conselho de Deus e aceitar os conselhos. E não falar para Deus, apresentar para Deus as coisas, mas já querendo que Ele dê na direção que você acha que é certa. E às vezes nossos caminhos eles são enganosos. A gente acha que a gente está trilhando um caminho correto, mas às vezes a gente não está. E a gente não está percebendo, e a gente não está enxergando. Então que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar qual é o conselho perfeito dele, qual é a direção perfeita dele. Quando a pessoa ela faz as coisas do jeito certo, dá o fruto no tempo certo, as suas folhas elas não murcham. E tudo quanto ela faz prospera. Por exemplo, quando você vê uma árvore, aquelas árvores que elas, por exemplo, aquelas árvores que caem aquelas folhas vermelhas, amarelinhas, pink, que a gente vê. Você nota que ela tem o tempo certo daquelas folhas caírem, que você passa, que você vê aquela rua com aquelas folhas todas caídas na rua. Não é um espetáculo lindo aquilo? Mas ela tem uma época certa do ano para fazer isso. As cerejeiras. Quando chega no mês de julho, você vê as cerejeiras todas floridas. Você vai ver a cerejeira florida no mês de janeiro? Não vai, porque não é época dela produzir o fruto. Então ela tem o tempo certo, a estação certa, a hora certa de produzir para a gente aquele espetáculo quando ela está florida. E você não vai ser diferente também. O Senhor, Ele tem o tempo certo, a hora certa, a hora perfeita para manifestar o milagre dele na sua vida. Então, o que nós precisamos aprender? A esperar, a confiar, sabendo que o nosso Deus, Ele faz tudo de forma que a gente seja abençoado e não no momento que a gente não está preparado para receber aquilo e aquilo ser uma morte. Então a gente tem que ficar com os ouvidos abertos e atento à voz do Espírito Santo, aos comandos que o Senhor vai nos dar. Pedir todos os dias a direção dele. Pedir todos os dias que ele não se afaste de nós, que a sua presença esteja com a gente o tempo todo. E acreditar que no tempo certo, na hora certa, tudo vai dar certo. Uma mãe, se o ciclo perfeito de uma gestação são 9 meses. Se um bebê nasce de 5 meses, dificilmente ele sobrevive. E se ele sobrevive, ele fora da mãe, ele vai ficar em aparelhos,
todo cheio de coisas para respirar, o pulmão não está formado, vários órgãos não estão formados. Mas quando ele nasce aos 9 meses, está tudo perfeito, está tudo formado. Ele está pronto para nascer. Por quê? Tudo tem uma sequência, tudo tem um momento certo. Não queira colocar prazo nas coisas de Deus, porque a gente adora fazer isso. A gente adora falar para Deus que é hoje, mas Deus não sabe que hoje aquilo não vai te ajudar. Então ele prepara, ele te fortalece, ele traz maturidade para você, para que amanhã você possa receber o milagre. Então, entregue e confia. Entregue e confia. Não fica fazendo como um ioiô, que você vai lá, dá nas mãos de Deus, aí você fala, ah, não, Deus, você está demorando, aí você vai e você tira. Ai, não, eu estou tentando, não está dando certo, melhor eu devolver para Deus. Aí você vai e devolve de novo. Aí os dias vão passando, nossa Deus, mas você não está fazendo, você vai e quer acelerar o processo. Não dá certo, não dá certo. Quando você coloca um bolo para assar, não tem como você acelerar o processo, você tem que deixar o tempo do forno. Você fez a massa, você colocou todos os ingredientes, mas aí você tem que esperar o tempo do forno. Você tem que esperar o tempo daquele bolo estar perfeito para que você possa comer. Porque senão você vai comer aquele bolo cru e não é gostoso, né? E aí, aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, o nosso Senhor fala sobre o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que rotine. Se você fizer as coisas sem amar a Deus, sem amar as pessoas, você faz por fazer. Você fala, ah, eu faço caridade. Mas você faz caridade como? Como que você faz? Você vai lá e fala, ó, tá aqui o prato comido, come e acabou. Não é assim. Tem que ter o amor, tem que ter o ingrediente especial, tem que ter o cuidado. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, quando me tornei mulher, deixei para trás as coisas de menina. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço, em parte então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permaneçam agora essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Como é feliz aquele que ouve o conselho do Senhor. O que ouve o conselho do Senhor, ele dá o fruto na estação própria. E tudo o que ele faz tem um propósito. Ele coloca o amor, a fé e a esperança em tudo. E ele fala coisas como um homem, como uma mulher, não mais como um menino, porque ele aprende a ouvir os conselhos e a ouvir a direção de Deus. O que é perfeito, Jesus Cristo, quando ele me encontra, eu, a Leia, uma imperfeita, a minha imperfeição desaparece, porque a perfeição dele habita em mim.
Então que o Senhor possa falar com você através disso. Não se assente em rodas aonde você sabe que o Senhor não se agrada. Posso te dar um conselho? Tudo que você for fazer, faça uma pergunta assim: Jesus, você participaria desse banquete? Jesus, você participaria desta roda? Jesus, você agiria da forma que eu estou agindo? Jesus, o que eu estou te fazendo está te agradando? Começa a perguntar isso para o nosso amigo, para o nosso pai. Pergunta para ele: Pai, isso que eu estou fazendo está te agradando? Isso que eu estou fazendo está sendo bênção para mim, Senhor? As sementes que eu estou plantando são sementes de bênção, Senhor. Pai, que os meus ouvidos estejam abertos para ouvir o teu conselho e ouvir a tua direção. Porque como é feliz o homem que teme ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem bem.